E essa máquina tem PID, simples, mas tem. E o que seria um PID? Resumindo ao máximo, seria um controle de temperatura. Sim, na Breville Infuser é possível alterar a temperatura em mais 2 graus ou em menos 2 graus em relação ao ponto zero. E para que serve isso? A temperatura é uma variável que interfere no café e ela pode te ajudar a corrigir um café que ficou amargo ou corrigir um café que ficou azedo. Bom, eu tenho um vídeo explicando como a temperatura da água interfere na extração do café, ele está até aparecendo aqui no card agora. Nesse vídeo eu acabei falando da temperatura especificamente na extração de café coado, mas a lógica da temperatura é a mesma, então dá uma olhada nesse vídeo para entender. E como é que se altera a temperatura da Breville? A primeira coisa que você tem que fazer é consultar a tabela para entender a linguagem da máquina. E não se preocupa porque eu coloquei a tabela na tela agora. Essa tabela você consegue encontrar no manual da própria máquina. E como você pode reparar, de acordo com a tabela, cada botão, cada indicador vai representar uma ação do PID. O botão de liga e desliga representa a temperatura no padrão de fábrica, o que seria um marco zero. Já o botão programar, ele representa uma diminuição de temperatura em 2 graus. O botão de 1 xícara representa o aumento em 2 graus. O botão Limpe-me vai representar a diminuição em 1 grau e o água quente em vapor, o aumento em 1 grau em relação ao marco zero, que é o padrão de fábrica. E para entrar nesse modo de edição do PID, é preciso, com a máquina desligada, pressionar ao mesmo tempo o botão de 1 xícara com o botão de ligar, até a máquina dar um bip longo. E quando se ativa o modo de edição, o próprio painel vai indicar qual é a temperatura que a máquina está usando. E para alterar isso é só você apertar o botão de 2 xícaras até o botão que representa a temperatura que você quer ficar aceso. Feito isso, é só você aguardar a máquina dar 2 bips que ela vai indicar que salvou aquela nova configuração. Ficou meio confuso, né? Mas deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que a máquina está no padrão de fábrica e eu quero aumentar a temperatura em 1 grau. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão de 1 xícara junto com o botão de ligar a máquina, isso com a máquina desligada, até ela dar um bip longo. E quando entrar no modo de edição, vai estar aparecendo ali que o botão de liga e desliga, que ele ficou aceso, né, que é o padrão de fábrica. Eu vou apertar o botão de 2 xícaras até o indicador de água quente e vapor ficar aceso, que é ele que representa o aumento em 1 grau na temperatura. Depois que eu fizer isso, eu vou esperar a máquina dar os 2 bips e vai estar salva a nova configuração. Bom, não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas dá para entender. E falando em pré-infusão, essa máquina tem como padrão de fábrica fazer uma pré-infusão em baixa pressão antes de liberar toda a pressão na extração do café. E ela vem com um tempo de pré-infusão meio que fixo, mas caso você queira alterar esse tempo de infusão, ou prolongar ou diminuir esse tempo, você consegue. E como é que se faz isso? Ao invés de você só apertar o botão, sei lá, de 1 xícara ou de 2 xícaras, o botão para começar a extração, só apertar, você vai pressionar aquele botão. E enquanto você estiver pressionando aquele botão, a pré-infusão vai ocorrer. Só quando você largar o dedo dele que ela vai liberar a pressão total da máquina. Então se você quiser fazer uma pré-infusão bem curtinha, você pressiona um pouquinho e larga que ela já vai liberar toda a pressão na extração do café. E por essa máquina ter essa questão da pré-infusão, uma galera me pergunta: Thales, quando é que eu devo acionar o cronômetro? Quando eu aperto o botão da máquina ou quando o café já cai na xícara? Cara, eu, Thales, gosto de cronometrar o tempo assim que eu aperto o botão, porque no meu entendimento, se a água já está em contato com o café, a extração já meio que começou ali. Mas, cara, não se liga muito no tempo não. O que vai ditar se o teu café tá bom é o sabor, sabe? Isso é só uma referência, mas se você perguntar o que eu faço isso. Eu aperto o cronômetro junto com o botão da máquina. E a Breville também tem um controle volumétrico que permite salvar até 2 configurações. E com isso você pode salvar uma extração simples e uma extração dupla, ou deixar uma extração programada para um volume de restrito e outra para um volume de expresso. Ou você pode fazer que nem eu faço com a nova Simonelli, que eu deixo um botão programado para flush e outro para um expresso duplo. Mas como é que se configura o volume em cada botão? Bom, é bem fácil. Para você fazer isso, é só você apertar o botão programar e a máquina logo em seguida vai emitir um bip e esse botão programar vai ficar piscando. Isso vai indicar que ela já está no modo de programação. Depois disso, é só você escolher qual botão você vai estar programando, um de 1 xícara ou de 2 xícaras. Se for o de 2 xícaras, eu quero programar o de 2 xícaras. Você vai apertar o botão de 2 xícaras e quando a máquina atingir o volume de café que você quer, é só você apertar ele de novo, ela vai dar um outro bip
e vai indicar que salvou essa nova configuração. E lembrando, essa configuração de volume de extração tem que ser feita com café, não pode ser feita só com a água. Bom, eu testei e não achei essa função de controle de volume tão consistente em extrações seguidas, mas ela existe. Se você gostou desse corte, eu te convido a assistir o vídeo completo no canal principal, que é o Não Sou Barista. Ah, e aproveita para dar um like e se inscrever nos canais, porque é isso que me incentiva a trazer outros vídeos como esse. Eu vou deixar o link do canal principal na descrição desse vídeo.